ou ainda, Senhor, em busca de algum emprego, ou quem sabe desesperado, Senhor, em meio a um problema sem solução. Mas nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, pois entendemos que Tu és o grande Deus, Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E por isso nós nos colocamos ao Teu dispor, para que a Tua vontade seja real na nossa vida, para que o Senhor venha fazer um milagre no nosso coração e também, Senhor, nos nossos relacionamentos. Por isso, ó Deus e Pai, nos abençoa nessa noite, que ao abrirmos a Tua palavra, Senhor, seja a Tua voz falando ao nosso coração. Convém nesse momento que eu diminua e que o Senhor seja exaltado. É o que nós te oramos, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Ao longo desse ano, nós estamos falando no nosso programa Start, sobre o que Deus fez por mim. E já temos ouvido mensagens a respeito do que Ele tem feito na nossa vida, experiências, relato de pessoas. Quem sabe também você tem um testemunho maravilhoso a contar do que Deus tem feito na tua vida. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida e espero que Ele também possa fazer na tua vida grandes coisas. Mas nessa noite eu não queria apenas me dedicar ou deter um tempo aqui no que Ele fez por mim, mas quero também olhar um pouquinho para o que Ele faz por mim. E eu pensei então em junto com você e fui levado através do Espírito Santo a entender essa mensagem e busquei colocar ali uma temática para nós seguirmos. E me veio à mente esse tema, né? Uma obra em andamento. Porque é muito bom nós olharmos para o que Deus fez. É como se tivesse uma nostalgia ou algo que ficou no tempo, no passado, em um determinado momento da minha ou da tua vida. E quem sabe olhamos para isso com um saudosismo até. Mas que tal olhar para o que Ele faz? Ou ainda melhor, que tal olhar para o que Ele fará? Que tal olharmos um pouco mais para aquilo que pode trazer esperança ao nosso coração nessa noite? Por isso eu quero falar um pouco com você sobre isso, sobre essa obra que está em andamento. E não sei se você já parou para fazer uma obra na tua casa, não sei se você construiu a tua casa do zero, e já parou para pensar na dificuldade que é construir essa casa? Você tem que levar em consideração o quanto você vai gastar, o tempo, onde você vai morar enquanto isso, vai morar na casa da sogra, vai morar na casa de quem, onde você vai ficar enquanto a obra é realizada ali. E muitas vezes a obra começa e você acaba se mudando ali para aquela casa, a casa ainda está incompleta, mas você já está ali, a obra continua. Eu lembro de uma amiga que ela dizia que ela não aguentava mais, acordava cedo com o barulho de obra na casa dela. Imagina, como deve ser difícil isso. Você ir em casa e as obras acontecendo ali. E pensando um pouco sobre obra, sobre construção, me vem à mente um quadro e um relato nosso, que é a construção de Brasília, com o então governo do Juscelino Kubitschek, com um slogan que dizia 50 anos em 5. Imagina você construir uma cidade em 5 anos. Às vezes você começa a construir uma casa e demora, sei lá, muito mais do que 5 anos. Você parou para pensar nisso? Imagina agora construir uma cidade em 5 anos. E o relato histórico conta que a dívida, o gasto que foi colocado ali para construir essa cidade, para mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, foi algo que ainda não se tem um registro oficial de quanto foi gasto para fazer essa cidade. Eu tenho muito desejo de conhecer Brasília, ainda não conheci. Né? Talvez você pôde ali ter oportunidade, quem sabe algum de vocês, de conhecer essa cidade. E imagina, né? Foi algo feito de maneira rápida. Pensou se fosse assim também nas nossas construções? E eu quero trazer também, falando ainda de construção, um relato do meu estado, que aí entra um outro aspecto das construções. E já que eu quero falar um pouco sobre essas obras e a obra que ainda está em andamento, e imagina, no meu estado, sou do Amazonas, foi construído para a Copa um estádio, a Arena da Amazônia. É um estádio muito bonito, já tive a oportunidade de conhecer, é um ponto turístico da cidade, e foi estimado que para construir esse estádio foram gastos mais de 660 milhões de reais. Já parou para pensar que obra cara foi essa? E, só para você ter uma ideia, foi usado poucas vezes. Quem sabe você torce aí para o Corinthians, Palmeiras, Vasco, Flamengo, eu não sei, mas com que frequência o seu time vai jogar lá no Amazonas, na Arena do Amazonas? Então, há um gasto muito grande com o estádio, aproximadamente 700 mil reais por mês. Imagina você construir uma casa e você ainda tem um gasto elevadíssimo para manter aquela casa.
E isso, né, é chamado de elefante branco. Foi chamado de elefante branco da Amazônia, a arena da Amazônia. E tem pessoas que na época da Copa de 2014 ainda diziam que com hospitais não se faz uma Copa, né? Imagina quão isso foi alarmante e ainda mais hoje, quão importante seria ter hospitais no lugar de estádios. Já parou para pensar? E quando nós olhamos para essa ideia de elefante branco, né, algo grandioso que não tem um fim em si, nós precisamos também olhar agora para a Bíblia. Será que em algum momento da nossa caminhada ou da nossa leitura, será que nós não encontramos talvez algum elefante branco ou alguma obra que começou e ainda não terminou? Por isso eu quero convidar você para ir para a Bíblia, para entender um pouco mais de que obra é essa que ainda precisa ser finalizada. Vamos lá? Vamos para o livro de João, no capítulo 14. O Evangelho de João, no capítulo 14, e nessa noite eu não quero trazer nada novo, mas quero relembrar e trazer à tua memória aquilo que pode nos dar esperança. Evangelho de João, capítulo 14, o verso 1, 2 e 3. Talvez você saiba até de cor, mas acompanhe comigo, acompanha na tua Bíblia também. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa está na base da nossa igreja, da nossa comunidade, porque nós cremos na volta de Jesus. Cremos que esse Deus que fez essa promessa, o nosso Senhor Jesus, Ele é fiel para cumprir. E nós acreditamos e pregamos sobre isso, de que em breve Ele vai voltar. Mas vamos olhar um pouco mais para o texto. Quando nós começamos a olhar as nuances aqui, você pode olhar ali no verso 2 mesmo, que o próprio Jesus diz assim: olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Bom, peraí, tem moradas na casa do pai, ok. E o verso continua, ele diz assim: mesmo se não tivesse essas moradas, mesmo se ali não tivesse nenhuma morada, eu digo para vocês, eu vou preparar um lugar para vocês. Essas palavras de Jesus estão há mais de milênios, né, centenas de anos ecoando. Mas o verso 3 nos chama a atenção para algo interessante. Olha o que ele diz: quando eu for e eu preparar este lugar para você, essa morada, eu vou voltar. Quanto tempo você acha que Jesus levaria para construir uma morada para você? Quanto tempo você acha que o Pai levaria, Deus o Pai, para construir, quem sabe ali, um hotel nas mansões celestiais para abrigar os filhos? Quanto tempo demora a obra de Jesus? Por que ele diz que quando ele preparasse, ele voltaria? Será que ele ainda não preparou? Será que Deus começou ali, Jesus foi ao céu após a sua ressurreição e começou a preparar a obra e ele parou a obra? Será que as casas deixaram de ser construídas? Ou a pergunta ainda ecoa: por que ele não voltou? Será que essa obra ainda está enrolando aí? Será que Jesus enrolaria para construir algo? No verso 2, ainda no início, diz assim, que na casa do Pai há muitas moradas. Bom, se na casa do Pai há muitas moradas, e essas moradas estariam ali construídas, por que ainda Jesus não voltou? Por que ainda precisamos sofrer com a perda de nossos entes queridos, de nossos amigos? Porque ainda precisamos passar por tantos problemas e misérias aqui nessa terra? Se há moradas, por que ele ainda não voltou? E a resposta está no próprio verso, que ele diz assim: vou preparar-vos lugar. A palavra lugar, e aí você pode com calma depois pesquisar, no original, no grego, como está escrito aqui,
ela significa topos, né? A palavra no grego, topos, para lugar. Ela pode ter duas conotações. E a primeira conotação que essa palavra tem é para um ambiente, para um espaço físico, para um local físico. Imagina que você vai para um determinado lugar e aí, sim, eu vou para a casa de alguém, do meu parente, eu vou para uma cidade. Então, a primeira conotação é física, no sentido de espaço. E há uma segunda conotação que o texto aqui traz muito à tona, que é a conotação de uma conotação simbólica, uma conotação de posição. Essa palavra lugar, ela também pode ser traduzida como posição, condição ou ainda oportunidade. Como é que você pode entender isso de maneira mais clara? Imagina que você chamou os amigos para ir numa pizzaria e aí juntaram as mesas. E eu lembro que, talvez seja ainda hoje assim, não sou tão velho, que a pessoa que sentava na cabeceira, na ponta dessas mesas, nós dizíamos que aquela pessoa que senta naquele lugar, que ocupa aquela posição, ela pagaria a conta. Infelizmente, nunca aconteceu isso com a gente. A pessoa que sentava naquele lugar nunca pagou a conta, todos nós dividimos a conta entre si. Mas a palavra lugar, ela tem essas duas conotações. E o texto deixa muito claro que na casa do Pai já tem moradas, já tem um lugar para você lá, já tem um espaço preparado para você, para mim. Se já há esse espaço, cabe-nos então refletir na segunda conotação, no segundo termo, que é a posição, a condição. E aqui seria bem melhor nós falarmos assim, qual é a condição para eu poder habitar nessa morada? Qual é a condição para eu poder, então, viver nesse lugar, nesse novo céu? E aí eu quero me deter um pouco mais, porque aqui nós temos a obra de Deus sendo realizada. Aqui nós temos a obra em andamento, porque no céu já há moradas, mas agora nós vamos olhar para o andamento dessa obra. Quando nós olhamos para o Éden, e você começa a refletir um pouco ali na história bíblica, você encontra um Deus que quer estar junto, um Deus que quer estar perto, um Deus que está presente, um Deus que quer morar. E ali era no Éden, mas infelizmente com a entrada do pecado isso acabou mudando. O pecado fez então com que essa condição de estarmos na presença de Deus fosse rompida. Fez com que nós não pudéssemos mais contemplar visivelmente a face de Deus. Mas esse Deus continuou insistindo, continuou buscando meios de se relacionar conosco, de estar junto. E é no livro de Êxodo, no capítulo 25, que eu quero mais uma vez ir com você, que nós encontramos um desejo no coração de Deus. Olha o que nos diz então Êxodo no capítulo 25, no verso 8 e 9. O desejo daquele Deus que pegou, né, que acabou perdendo, melhor dizendo, o encontro conosco. Olha o que ele nos relata aqui, a partir do verso 8, capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Esse Deus, ele começa dizendo assim, olha, eu quero ter um lugar junto com vocês. Eu sei que é difícil nós termos um encontro face a face, mas eu quero, o meu desejo é ter um local, um lugar específico, um espaço físico para estar junto com vocês. O desejo de Deus ao ter um espaço físico, a ter ali o santuário, o tabernáculo, era poder ensinar ao povo qual era agora a condição, qual era agora a forma como eles deveriam viver e se portar para um dia estarem com esse Deus no céu. Deus então decide ter um espaço físico para ensinar ao povo como é que era o jeito, a forma de viver e de se portar. E nós encontramos isso aí em Êxodo, no capítulo 19. Olha o que Deus convida o povo. Êxodo no capítulo 19. E aqui nós vamos encontrar então Deus se aproximando do povo. E olha o que diz o verso 6. Olha o convite de Deus. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Deus então decide ter um espaço físico ali,
no meio do povo, em meio ao deserto, para levar essa nação e esse povo a buscar santidade, para levar essa nação a se aproximar de Deus. Mas triste é nós olharmos o relato do capítulo seguinte. No capítulo seguinte, então, esse Deus que queria ter essa comunhão com o povo, que queria fortalecer e santificar esse povo, ele começa a falar ao povo. E ele diz: olha, vocês eram escravos no Egito, mas eu tirei vocês de lá. Por isso não tenham outros deuses diante de mim. E aqui Deus começa a falar com o povo. Após Deus dar então os mandamentos, o povo chega para Moisés e diz: Moisés, nós não queremos ouvir Deus, Moisés. Moisés, nós não somos aptos a estar na presença desse Deus. Moisés, que você fale com Deus, e aí então Deus possa transmitir através de você as mensagens. Quando nós olhamos esse texto, nós olhamos para nossos dias, encontramos tantas denominações que buscam e clamam e dizem assim: Senhor, se faz presente aqui no nosso meio, Senhor, manifesta aqui a tua glória, e não nos damos conta desse Deus. O que aconteceria se Deus se manifestasse aí na tua casa? A glória dele fosse visível aí. O que aconteceria então se Deus se manifestasse assim como se manifestou através do Sinai? O que aconteceria com a nossa igreja se Deus se manifestasse ali pessoalmente? Você já parou para pensar nisso? Nós temos muitas vezes romantizado esse Deus. Nós temos olhado para Jesus, temos visto em Jesus esse amor, essa bondade, e temos esquecido que Ele é um Deus santo. E na presença de um Deus santo, o que pode haver? Santidade. Na presença de um Deus que é luz, não há trevas. Se Deus se manifestasse hoje presencialmente, na tua igreja, na tua casa, como você estaria? Isaías, ao contemplar a glória de Deus, ele diz assim: ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu estou olhando para o Altíssimo. Quando nós olhamos um pouco mais na história do povo de Israel, há uma rebelião ali. Corá, Datã e Abirão se rebelam. E Moisés diz assim: Deus vai se manifestar a vocês. E triste é o relato que quando Deus se manifesta, a morte. Triste é o relato ao ver que quando Deus se manifesta, um fogo purificador sai dele e consome aqueles homens. Por isso eu torno a pergunta: quando Deus se manifestar na sua volta, quando Deus se manifestar vindo nas nuvens do céu, como nós cremos a nossa esperança, como nós estaríamos então na presença desse Deus? Qual seria então a nossa reação ao enxergarmos a volta de Jesus? Será que seríamos fulminados com sua presença? Pediríamos para que as montanhas caíssem sobre nós? Como estaríamos nesse dia? Você já parou para pensar? Temos olhado muito para o hoje, esquecendo que um dia estaremos na presença desse Deus. E aqui então nós encontramos a obra dele. É a partir de 1844, como nos descreve Daniel 8,14, que ele começa uma obra especial. É a partir daquele ano então que Deus inicia uma obra no santuário celestial. Ele inicia uma obra na qual passa em revista a todas as pessoas. Uma obra em que ele vai olhar caso a caso, que ele vai julgar. E infelizmente, quando Deus julga e quando Jesus julga, há condenação. Pessoas são condenadas, o juízo é feito. Você pode estar pensando: poxa, Eliel, mas você quer começar a minha semana falando sobre juízo? Você quer começar a minha semana falando que eu preciso me encontrar com esse Deus? Deixa eu ler com você Salmos, capítulo 17. Para nós entendermos
um pouco mais sobre isso. Olha o que o próprio salmista, o próprio Davi, clamava a Deus. Ele dizia assim: Senhor, olha o que diz no verso 1 e 2, Salmos 17, 1 e 2. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. E olha o que diz no verso 2: baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Olha o que o próprio salmista diz: Senhor, traz perante mim o teu julgamento. É pesado isso? Nós queremos olhar muito mais para o amor de Deus, queremos olhar muito mais para aquilo que Ele nos aceita, e de fato Deus nos aceita. De fato, nesses últimos dias, através de Jesus, Ele nos falou, Ele nos comunicou graça, nos comunicou esperança, mas esse mesmo Deus que nos comunica graça e esperança, é o Deus também que nos julga. Esse mesmo Jesus que morreu na cruz é o mesmo Jesus que abriu os livros para nos julgar. E ali então ele começa uma obra. Assim como era no santuário, no dia da expiação, ele inicia essa obra de investigar os casos. Ele começa a analisar agora a vida do Eliel, começa a analisar a vida daqueles desde Adão até os nossos dias. Os nossos casos estão sendo passados perante ele, dia a dia. Estamos ali perante esse juiz. E acima de tudo é um reto juiz, um justo juiz. Mas estamos nesse momento. Estamos nesses últimos dias, nos eventos finais da história. E não dá tempo mais de nós apenas olharmos para esse amor. Precisamos olhar também para a esperança. E essa esperança precisa levar o nosso coração a ter uma vida santa. Precisa levar a nossa vida a ter uma disposição, assim como foi Daniel, de seguir firmemente a esse Deus. Ou você ainda quer viver um pouco mais nesse mundo? Ou você ainda espera melhorias para as crises? Ou você ainda espera paz? Ou você, quem sabe, ainda espera um momento de conseguir ali ganhar dinheiro e ser feliz? O que você está esperando, você nunca vai encontrar nessa terra. Mas nós encontramos em Jesus a esperança. Encontramos nele também o juízo. Mas diante desse juiz, ele mesmo se apresenta como sendo o nosso advogado. Diante desse julgamento, ele se apresenta diante do Pai e diz: Pai, é por ele que eu morri. É por ele que eu dei a minha vida. E nós encontramos um relato de Paulo. Ele diz assim: aonde abundou o pecado, onde teve muito pecado, superabundou a graça. Mas o relato não para aí. Ele continua no verso seguinte e ele diz assim: mas será que nós vamos continuar ainda pecando para que a graça seja ainda maior? Será que eu vou continuar com a minha vida do jeito que está, para que Deus possa fazer algo ainda mais surpreendente? Será que eu vou continuar da forma como estou seguindo o meu cristianismo? Quem sabe um cristianismo medíocre, esperando que Deus faça algo ainda mais? Quantas vezes nós temos olhado e esperado apenas esse perdão, mas temos deixado de buscar a santidade? Quero ler mais um texto com você, no livro de Hebreus. Nós já estamos indo para o final. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E olha que interessante esse texto, a partir do verso 14. Jesus inicia então a obra, e o livro de Hebreus fala muito sobre isso, que agora nós temos um sacerdote que não carece de sacrifícios, um sacerdote santo, puro, imaculado, superior aos homens. Apresenta então que esse sacerdote entra no santuário, no Santo dos Santos, para iniciar então o momento de julgamento. E no livro de Hebreus nós encontramos também esse relato, a obra que ele deseja fazer no nosso coração.
E olha o que nos diz a partir do verso 12, em Hebreus capítulo 12, verso 14 em diante. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nesse momento, Deus faz um convite e continua fazendo esse trabalho, e olha para o povo dele e diz assim: sabe qual é a condição? Sabe qual é a condição de você ocupar aquele lugar lá no céu? Sabe qual é a condição para você morar comigo no céu? Ele descreve: sem santidade, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Sem santidade, não poderemos viver na presença desse Deus. Há um convite de Deus dizendo assim: sede santos, porque eu sou santo. E você já parou para ver que na medida que você busca se aproximar de Deus, que você busca mudar a tua vida, que você busca tirar a amargura, que você busca fazer a paz com todos, que você busca diligentemente estar ligado a esse Deus, você já parou para perceber que as coisas começam a ficar mais difíceis, que as pessoas começam a te criticar, porque você está buscando santidade, que as pessoas começam a olhar para Jesus na tua vida e começam a achar que aquilo é algo estranho, é algo errado. Infelizmente, muitos há que não buscam a santidade. Muitos há que não buscam entender que para estarmos um dia nas mansões celestiais, hoje é o momento de nós buscarmos a santidade. Essa é a condição, essa é a obra que Deus começou a fazer e continua fazendo no nosso coração. Essa é a obra que Ele quer terminar antes da volta dEle. Essa é a obra que Ele iniciou, mas que Ele precisa da tua decisão também, para que essa obra possa terminar. Deus quer buscar e quer levar você para esse céu. Deus está preparando as condições, e a condição é um coração santificado. A condição é santidade. Mas eu não consigo, Eliel, não dá certo. O que eu posso fazer? Esse mesmo Deus, Ele nos diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi Ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E olha o convite: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Oportunidade. Deus está buscando ali a condição, está querendo transformar o teu coração, quer poder habitar hoje na tua vida, para que o teu coração, a tua vida, os teus pensamentos, as tuas escolhas, os teus relacionamentos sejam consagrados e purificados. Porque no céu já tem lugar. Falta apenas agora o lugar do meu coração ser santificado. Deus, nesse texto, nos deixa muito claro que nós temos hoje a oportunidade de nos achegar a Ele. Hoje é o momento, hoje é a oportunidade que temos de buscar esse Deus. E Ele diz que quando nós buscamos a Ele, nós encontramos graça, nós encontramos perdão, e nós encontramos a certeza de que teremos a vida transformada. Teremos esse ideal alcançado. Esse é o convite que Ele continua fazendo. Você se lembra do texto? Que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí Ele faz um convite, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que maravilhoso é isso. Que maravilhoso é podermos olhar para esse Deus, que apesar de ser o Deus que vai nos julgar também, é o Deus que nos concede misericórdia.
É o Deus que nos abre as portas do céu e diz: filho, aqui já tem lugar para você. Mas chegou a ocasião e o momento de o teu coração estar preparado para isso. Será que você tem buscado isso? Será que você tem almejado, então, colocar o teu coração e a tua vida nas mãos desse Jesus, que um dia foi assunto ao céu e em breve voltará? Eu não sei o que você tem priorizado na tua vida. Eu não sei quantas oportunidades Jesus tem te concedido, mas Ele quer continuar essa obra hoje na tua vida também. Essa obra começou quando você aceitou Ele como teu Salvador, mas Ele quer poder terminar essa obra. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele é capaz de transformar dia após dia a tua vida. Ele é capaz de te dar força para vencer a tentação. Ele é capaz de te dar sabedoria para viver os teus dias ao lado dele, como um testemunho vivo desse Deus. No final de João 14, após ele falar que vai preparar um lugar no céu, no verso 23 ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E olha o que nos diz, e olha agora a promessa: e viveremos para Ele, e faremos nele morada. A morada no céu está pronta. As mansões que Ele foi preparar estão ali apenas esperando os moradores. Mas esse Jesus, Ele quer poder fazer morada hoje na tua vida. O lugar que Ele quer poder habitar é o teu coração, é o meu coração. É por isso que Ele está à porta, batendo, insistindo, para que Ele possa então entrar na tua vida e transformar os teus relacionamentos, o teu casamento, transformar o teu namoro, transformar os teus pensamentos. Quer você hoje permitir, dar oportunidade para Jesus entrar no teu coração? Quer você poder dizer para Ele: Senhor, eu quero começar essa semana ao teu lado, com a esperança de que o Senhor me perdoou, mas eu quero um degrau a mais, Senhor. Eu quero que o Senhor me dê um upgrade. Eu quero que o Senhor me faça agora viver nessa santidade. Eu quero que o Senhor me dê essa alegria da salvação, de que quando o Senhor se manifestar no céu, eu vou subir e vou poder morar contigo. O próprio Jesus diz: nós viveremos em você e faremos em você primeiro, hoje, morada. Se você tem um desejo no teu coração de dizer: Senhor, faz uma morada na minha vida hoje também, que o Senhor possa entrar e possa tirar tudo que está me afastando de Ti. Por mais que eu possa chorar, sofrer, por mais que seja doloroso, Senhor, mas primeiro faz a Tua morada no meu coração e traz ao meu coração a paz e a certeza de que em breve nós vamos estar juntos nas moradas celestiais. Se esse é o desejo do teu coração, se esse é o teu desejo de viver essa santidade ao lado de Deus, de buscar dia após dia um novo degrau nesse relacionamento, eu quero poder orar com você. Eu quero poder colocar a tua vida nas mãos desse Deus. E diga para Ele: Senhor, hoje eu abro mais uma vez a porta do meu coração. Hoje eu te dou essa oportunidade de mais uma vez me transformar. E Ele vai transformar. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, o Senhor que sonda os corações, sonda nesse momento os corações dos teus filhos. Sonda nesse momento o coração daquele amigo que está em casa, junto com a tua família, ali ouvindo a tua palavra. O Senhor conhece, ó Deus, o que vai no íntimo. O Senhor sabe, ó Deus, o nosso desejo de um dia morarmos no novo céu e numa nova terra. O Senhor sabe o desejo do nosso coração de abandonar esse mundo de tristeza, de tanta miséria, Senhor. Mas que hoje o Senhor possa mais uma vez continuar a obra. Que o Senhor possa mais uma vez trazer santidade ao nosso coração. Que possamos ser essa nação eleita. Que as nossas palavras,
que os nossos pensamentos sejam guiados por Ti, que possamos ter os pés na terra, mas os olhos no céu. Nos prepara, Senhor, para nos encontrarmos contigo. Nos prepara para esse grande dia. Dá-nos a certeza da salvação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe todos os dias. É o que nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém.